Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje se dedica a falar sobre a sua carreira. E para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos o empresário, ex-presidente da Nextel, Sérgio Chaia, que recentemente lançou o livro Será que é Possível? Aprendizados, histórias e resultados na busca da harmonia entre vida profissional, pessoal e espiritual. Livro este lançado pela editora Integrare. Sérgio Chaia, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia. Eu que agradeço, puxa vida, o convite. Bom dia aos ouvintes e internautas da CBN. Espero que o papo seja útil para vocês. Sérgio, eu fiz uma apresentação rápida de você aqui, disse que você é empresário, ex-presidente da Nextel, agora autor de livro, mas eu gostaria que, até para a gente se situar melhor, que você traçasse para nós rapidamente aqui um pouco da sua trajetória profissional, que na realidade é a base tanto para o livro como para essa nossa conversa. Claro, Milton, assim, eu acho que, como a maioria dos meninos brasileiros, o meu grande sonho realmente era ser jogador de futebol. Aos 14 anos, eu estava nesse sonho, eu jogava na base do Guarani de Campinas, em 78, e jogava até realmente bem, tinha um certo talento, mas aí eu tive que optar. ah, eu não, meu pai e meu treinador optaram por mim de que eu deveria seguir os estudos e não continuar a carreira de jogador de futebol, porque há mais de 30 anos atrás eu teria que estudar à noite e treinar em 2 períodos, e os colégios lá não eram os melhores em Campinas à noite. E aquilo, francamente, me deu uma frustração muito grande, porque eu não chorei, não me revoltei, não busquei nenhuma alternativa, eu só acatei a opinião do meu pai e do meu treinador. E essa frustração foi substituída por uma força, um combustível muito grande aos 20 anos, que eu botei na cabeça que eu realmente queria ser presidente de uma multinacional antes dos 40. Então eu tinha 20 anos, eu falei: "Puxa, eu quero ser presidente de uma multinacional antes dos 40". E batalhei, fiz um plano, corri atrás das minhas metas e cheguei à presidência de uma multinacional aos 36 anos. Mas aí quando eu cheguei lá, não era nada daquilo que eu esperava, me deu uma sensação, um vazio muito grande, e aí eu tive que reeditar o meu propósito de vida, a minha missão, para conviver nessa posição de presidente de uma empresa, mas que fosse uma coisa boa para mim, principalmente para as outras pessoas, dar um sentido para aquilo tudo. E é essa trajetória, essa transformação, esses buracos, atalhos, dificuldades, fracassos e aprendizados que eu quis compartilhar com o livro. Você não colocou uma meta muito fácil, não. Quer dizer, chegar à presidência de uma multinacional antes dos 40 anos. Você alcançou essa meta e dali para frente fez sua carreira também. Agora, como é que você traçou esta carreira para chegar à presidência de uma empresa? Que tipo de planejamento você desenvolveu? Então, Milton, assim, na boa, de uma maneira muito simplista, até porque com 20 anos, né, você não tem, ainda não sabia muito quais são os maiores instrumentos de planejamento, mas eu fiz uma engenharia reversa. O que que eu pensei? Eu pensei assim: "Puxa vida, se eu quero ser presidente aos 40, eu tenho que ser diretor aos 35, eu tenho que ser gerente sênior aos 30, eu tenho que ser gerente aos 25 e tenho que ser supervisor aos 23". Então, eu fui botando isso como, marcos dessa minha trajetória. Então eu indo nas empresas, se eu sentisse que naquele determinado momento eu não ia conseguir, na empresa que eu estava, uma posição de acordo com o meu plano, puxa vida, o que que eu fazia? Mudava de empresa. Então, é por isso que até minha trajetória é engraçada, porque eu tive a Nextel foi a minha 8ª empresa, mas não porque eu quis, trabalhar em 8 empresas, mas porque em prol desse meu plano, se eu sentisse que, eu não ia chegar lá naquele determinado período, naquela posição, eu procurava um emprego numa outra empresa. Agora, isso não vai no sentido contrário do que muitas vezes a gente fala para as pessoas, até porque a juventude nos faz ansioso. Nós queremos chegar logo às conquistas e muitas vezes a gente recomenda o seguinte: tenha paciência, vai chegar o seu momento.
Isso que você fez não é o sentido contrário do que nós recomendamos? É sim, até eu brinco que eu era a geração Y há 20 anos atrás, eu já era meio acelerado, mas também fui diagnosticado com hiperatividade cerebral, então assim, eu acho que eu já era mais turbinado em prol desse determinado objetivo. Mas no fundo foi tão engraçado essa minha trajetória, porque em determinado momento eu vendia para o mercado, para as empresas que eu estava almejando uma contratação, que me contratassem, que eu quis construir a minha carreira de uma forma generalista, ou seja, que eu quis realmente entender diversos segmentos de mercado para ter um rol de instrumentos em prol do meu próximo objetivo profissional. Mas no fundo não era nada disso, é que eu fui pulando mesmo de galho em galho em prol daquele foco, daquele objetivo. Um efeito colateral é que eu acabei virando generalista. Até quando eu fui para a Sodexo, uma história interessante, o headhunter me ligou, eu estava na Kentucky Fried Chicken, no KFC, e eu já via que aquele negócio ali, para mim, não estava fazendo muito sentido. E um belo dia, um headhunter me ligou, dizendo: olha, eu tenho uma empresa, um cliente, uma empresa multinacional francesa, que acabou de comprar uma empresa brasileira do setor de benefícios e serviços financeiros, e eu queria que você me indicasse alguém para ocupar a posição de diretor de marketing. Você que conhece tanta gente e tal. Eu falei: eu tenho um ótimo nome para te indicar. Ele falou: quem é? Sou eu. Ele falou: o que, que você entende de benefícios e serviços financeiros? Eu falei: eu não entendo nada. Como eu não entendia nada de fast food, de remédios, de refrigerantes, de supermercado, de fraldas. Então eu fui construindo a minha carreira e isso me deu essa flexibilidade de interpretar um desafio e botar as minhas competências e as minhas habilidades em prol desse desafio. E essa mescla de experiências me dava um diferencial interessante. O cara acreditou na minha história, me mandou lá para o presidente da Sodexo e eu acabei sendo contratado. Bom, você foi em busca de um profissional que constrói carreiras profissionais? Eu fui, eu fui Você sim. recomenda que as pessoas busquem esses profissionais até para fazer esse planejamento, já que você iniciou a sua carreira sem esse apoio? Eu acho que o mais importante antes de buscar esse profissional, Milton e ouvintes, é você realmente ter certeza do que você quer e do que você gosta. E isso você consegue através de um processo de autoconhecimento. Hã, aliás, um dado muito interessante para aqueles que querem ser CEOs e grandes líderes, eu tive uma conversa com uma professora de Harvard que chama Christine Praha, e ela disse que fez uma entrevista com os CEOs das 500 maiores empresas americanas da Fortune, e ela perguntou qual era a característica que esses CEOs mais gostariam que os seus grandes líderes tivessem. Quando eu fiz essa pergunta para ela, eu achava que era capacidade de gerar resultados, capacidade de influenciar pessoas, capacidade de movimentar e motivar grandes organizações, capacidade de inovação. Não era nada disso. Esses grandes CEOs, o que eles mais gostariam que os seus grandes líderes tivessem e se desenvolvessem é o autoconhecimento. Então eu acho que, puxa vida, você que quer, né, os ouvintes que querem chegar aí ao topo da carreira corporativa, começar já um processo de autoconhecimento vai te dar uma clareza muito grande daquilo que você quer e daquilo que você não quer fazer. E aí sim, procurar um profissional ou livros ou coaches ou se instrumentalizar em prol de alcançar esse objetivo. Agora, para ser presidente de uma multinacional, você teve que servir muito cafezinho. Puxa vida, olha, eu servi e na época, para mim foi difícil, mas na minha experiência, na minha infância profissional, eu tenho o maior orgulho de fazer isso. Hã, eu sempre pensei, as pessoas sempre me perguntam: "Puxa, o que que eu faço para ser promovido?". E aí, eu sempre falo que uma das coisas mais importantes que você deve praticar para ser promovido, na minha opinião, é você superar as expectativas que as pessoas têm em relação a você. Então, e eu sempre fiz isso. Então isso exemplos práticos é esse tema do cafezinho, ou seja, quando eu comecei como estagiário, há, sei lá, 25 anos atrás, talvez um pouco mais,
O que que a minha chefe me pedia? Ela me pedia para mim servir um cafezinho para ela. Aí eu ia lá, servia um cafezinho e levava sempre uma bolachinha. Aí ela perguntava para mim: "Mas por que que você me trouxe a bolachinha?" Eu falei: "Puxa vida, você pode estar com fome, você pode gostar da bolachinha e tal, né, uma bolachinha com esse cafezinho combina bem". Então, tudo que as pessoas pediam para mim, eu sempre procurava entregar aquilo que elas pediam e sempre um pouco a mais. Aí depois que eu fiquei craque em servir cafezinho com bolachinhas, como estagiário, um outro gerente me pediu para tirar xerox de um calhamaço gigantesco, assim, de, reports, de relatórios de pesquisa de mercado. E aí eu fiquei um craque em tirar xerox. Mas o que que eu aprendi como diferencial? Era um calhamaço tão grande que eu ia botar o grampeador e aí não tinha jeito. Nossa, não grudava o grampo não grudava até lá ao final e ficava soltando. O que que eu fiz? Eu aprendi com uma secretária a encadernar. Aí o gerente me pedia os relatórios, depois eu entregava esses relatórios para ele, encadernados. Ele olhava assim e falava: "Nossa, mas por que que você encadernou?" "Porque eu achei que ficava muito mais fácil para você manusear". O que que aconteceu? Depois de, eh, servindo cafezinho, PhD em servir cafezinho, operador sênior de xerox, esse próprio gerente e a minha chefe passaram: "Você que tirou esse xerox, agora faz uma análise desse relatório que você acabou de me dar". Aí eu comecei a aprender realmente fazendo análise dos números ali dentro do xerox com encadernado que eu tirava. Nós estamos conversando com o empresário Sérgio Chay, autor do livro Será que é Possível? Lançado pela Integrare. E eu aproveito aqui para trazer uma questão apresentada pelo Leandro, nosso ouvinte internauta. O e-mail dele é até bem grande, mas eu tenho um resumo aqui do que ele nos mandou. Tenho 28 anos, desde os 13 invisto no que ele chama de uma carreira paralela. Hoje, ele está em uma empresa na qual vê menos perspectivas de crescimento do que há alguns anos, reclama que o salário não contempla todas as funções que exerce, o que pode, inclusive, no entender dele, dificultar a comprovação dessa experiência que adquiriu na carreira, porque não está lá registrado na carteira de trabalho dele, não tem curso superior concluído, está estudando comércio exterior ainda, mas tem ambição de chegar ao comando de uma empresa. Ele quer saber se, aos 28 anos, é tarde para se lançar no mercado em busca de melhor colocação e melhor salário. Nunca é tarde, Leandro. Pelo amor de Deus, quem dera eu tivesse 28 anos como você, eu ia com tudo. Eu acho que nunca é tarde e a possibilidade de você ainda construir a sua carreira de acordo com os seus planos é muito grande. Para isso, na minha opinião, você tem que começar cada vez mais investindo em você, ou seja, você já está fazendo aí esse curso de comércio exterior, e você também pode, aumentar a sua experiência profissional aprendendo com os erros dos outros. Seja os erros de liderança do seu chefe, seja os erros de liderança, de outros chefes, porque às vezes a gente aprende muito mais o que não fazer do que o que fazer. Então ficar bastante atento a isso. Uma outra coisa que eu também faria é sempre continuamente estar se autodesenvolvendo, ou seja, você não pode terceirizar o destino da sua carreira profissional. Essa carreira é sua, não é da empresa A, B ou C. Então, investir lendo livros, lendo revistas, olhando pela internet. Nossa, o próprio programa Mundo Corporativo aí da CBN, nossa, tem riquezas, experiências de grandes líderes. É muito bacana. Você pode olhar e aprender e aí sim começar a praticar isso no seu dia a dia. Você falou aqui de aprender com os erros. Até chegar à liderança das empresas, você errou muito? Nossa, errei muito mais do que acertei. E Será mesmo? acho que sim. Porque se você erra tão mais do que acertou, você chega a algum lugar? Chego porque, quando eu erro mais do que eu acerto, primeiro eu peço desculpas do erro, e isso conecta as pessoas de uma maneira muito importante. Assumir o seu erro te torna ainda muito mais forte. Isso não enfraquece a pessoa. Pelo contrário, eu acho que te deixa muito mais forte.
Eu tenho até um exemplo que eu conto no meu livro da própria Nextel, em que a gente decidiu um determinado caminho e não era um bom caminho. Era um caminho bom a curto prazo, mas a médio e longo prazo não era bom. E os colaboradores estavam implementando esse caminho e nós chegamos à conclusão, depois de um tempo, que a gente tinha que mudar esse caminho. E aí, a diretora do call center me pediu para fazer um vídeo explicando então as boas notícias, que a gente ia retornar ao caminho original e não a esse que a gente tinha escolhido, que não estava dando bons resultados a médio prazo, só bons resultados a curto prazo. E eu pensei nesse vídeo, foi de um dia para o outro, às 6 da tarde, o vídeo tinha que ser comunicado aos 7.000 funcionários às 10 da manhã, e aí eu comecei esse vídeo com um grande pedido de desculpas. Pedindo desculpas porque eu, como responsável da Nextel, era o maior responsável também por aquele caminho que a gente estava seguindo e que eles estavam implementando sim, mas eles sabiam que não era esse o melhor caminho e eu concordava com eles, a gente estava mudando isso, mas eu tinha que, em meu nome, em nome da Nextel, pedir desculpas a esses colaboradores. E aí, o que que aconteceu? Esse vídeo foi para o treinamento, depois isso se espalhou pelo meu blog para toda a empresa, e os e-mails que eu recebi das pessoas admiradas por esse pedido de desculpas de um presidente, admiradas pela sinceridade das desculpas e, mais do que isso, muito motivadas a virar o jogo, porque se sentiram reconhecidas e se sentiram parte de uma coisa muito maior, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Além de pedir desculpas depois de cometido o erro, o que que você recomenda mais para que se faça quando se erra e você disse que errou muito? Olha, eu acho que além de pedir desculpas, realmente aprender com o erro, porque quem erra 2 vezes, né, aí já não é bom. E uma boa maneira de você aprender com o erro é solicitar o feedback das pessoas. Sabe quando você sente que errou, mas não sabe se errou ou não? Você pode perguntar a algum dos seus colaboradores como é que eles viram aquela determinada atitude sua. E aí sim você aprende, que aquele talvez não fosse o melhor caminho. A Valéria pergunta também por e-mail se você encontrou muita animosidade nessa trajetória, ouviu muitas críticas. Claro, até porque o mundo corporativo é muito competitivo e eu, a uma determinada fase da minha carreira, eu me definia como um espremedor de laranjas humanas. Ou seja, aquele executivo tão focado, tão obstinado em alcançar aquele determinado objetivo que, puxa vida, é como a gente brinca, né? É comigo ou semigo, porque eu tô indo. Eu Uhum. nunca puxei o tapete de ninguém, nunca sacaneei ninguém, mas eu tinha uma ambição e uma obstinação, brutal. Agora, qual foi o efeito colateral disso? Eh, o que eu aprendi na minha trajetória, o motivo que eu queria ser jogador de futebol, era que eu queria o reconhecimento do mundo, que um jogador de futebol tem. E eu quis substituir isso sendo presidente de uma multinacional, sendo tão jovem, em prol desse reconhecimento. O que que aconteceu? Esse conceito de ser aquele executivo que só tira dos outros, eu não estava recebendo esse reconhecimento. Eu tive várias provas em que aquele reconhecimento que eu tão almejava, por mais que eu crescesse na carreira, eu não estava recebendo. Aí eu aprendi que o caminho mais rápido para você receber alguma coisa do mundo é você entregar para ele primeiro. Então, se eu quero o reconhecimento do mundo, o que que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer as pessoas. E aí que mudou o meu estilo de liderança. Nós falamos aqui sobre críticas, aí eu lembro que no seu livro, Será que é possível? Tem lá um capítulo no qual você se refere sobre os e-mails, né? Você pede assim um pouco de paciência quando você receber um e-mail com muitas críticas, um e-mail muito duro. Isso me remete ao meu dia a dia também aqui na rádio. À medida que nós recebemos muito e-mails, conversamos com as pessoas, e não só pelo e-mail, hoje pelas redes sociais, e muitas vezes as pessoas são duras na crítica. Qual é a sugestão que você dá? Que tipo de reação a gente deve Pois ter? é, olha, Milton, essa eu aprendi com um grande empresário que ele me deu essa dica, vamos dizer assim, porque
o computador, o Twitter, né, as pessoas como não tem essa interação, as pessoas, nossa, elas detonam, né, elas se colocam ali sem restrições. E a gente quando recebe um e-mail bomba ou um e-mail quente, a nossa vontade é de sair detonando da mesma maneira. Então, o que eu aprendi com esse grande empresário, e eu proponho aos ouvintes que até façam esse teste e comprovem, é que você, quando recebe um e-mail bomba, um e-mail quente, o que você faz? Você pega a sua resposta, aquela que você tem vontade mesmo, para desopilar a raiva, a vontade de esganar o cara, e você escreve ela e bota na caixa de rascunhos. Não manda, Não manda. bota na caixa de Bota rascunho, na caixa de cuidado. rascunhos. Aí, 24 horas depois, você vai escrever aquela mesma resposta. Ou seja, você vai olhar aquele e-mail e vai responder. E aí, você vai comparar aquela primeira resposta que você gerou, com raiva, com emoção, com vontade de esganar o remetente, e a segunda resposta 24 horas depois. E 95% das vezes, a segunda resposta é muito mais construtiva, mobilizadora e realmente resolve o problema. E aí, puxa vida, você tem a certeza de que você está construindo a solução e não gerando mais problema. Se a primeira, né, aquela que você respondeu, for melhor na sua opinião do que a segunda, manda ela 24 horas depois, qual é o problema? Tá certo. Bom, pergunta que chega pelo Twitter do nosso ouvinte internauta que tem no seu perfil como nome Grilo D. E o Grilo pergunta ao Sérgio: como traçar uma estratégia para mudar de ramo? Estudos, formação e contatos são um bom começo? Eu acho que o grilo, de grilo ele não tem nada, não está grilado, ele está falando as coisas, corretas. Eu acho que uma boa estratégia para você mudar de ramo é ampliar sua rede de relacionamentos. Ou seja, você construir rede de relacionamentos com perfis diferentes de pessoas. Não só no seu, mercado em si, na concorrência, nos fornecedores, que prestam serviços a você, mas também, em outros mercados e ter relações com outros tipos de pessoas, porque é a rede de relacionamento o maior gerador de oportunidades de trabalho. E quanto mais diversa e mais multifacetada ela for, mais você se enriquece com essas interações verdadeiras e mais você tem possibilidades de que essa rede identifique em você competências transferíveis para uma outra oportunidade em um outro setor. Voltando um pouco então à sua história, à sua carreira, provocado aqui pelo nosso ouvinte internauta que mandou um e-mail e disse que já trabalhou com você, o Ixi, André Maria. Campos da Silva. Tá E bom. ele diz aqui o seguinte: o que te levou a assumir uma grande multinacional tão jovem? E põe três opções: sorte, competência ou quem indica? Olha, eu acho que foi sorte, competência e quem indica. Porque se as pessoas não tivessem apostado em mim, também eu não teria assumido. Mas mais forte do que isso foi a meu desejo em chegar lá. E eu falo assim de uma maneira muito transparente para você, Milton, e também para os ouvintes, por que eu queria ser presidente de uma multinacional antes dos 40 anos? A verdade é porque o meu pai foi diretor de uma multinacional aos 46 anos. Então eu pensei, se o meu pai foi diretor de uma multinacional aos 46 anos, eu quero superar ele. Então eu quero ser presidente de uma multinacional antes dos 40 anos. Então, o grande vetor foi por aí. Isso me deu uma força, uma energia e esses 3 pontos também. Você falou em planejamento, traçar metas, e você traça as mais diferentes metas na sua carreira, mas lá no livro você chama atenção, e quando eu me refiro ao livro, eu estou falando no livro Será que é Possível, lançado pelo Sérgio Chaia, você chama atenção para o fato de não transformar o plano de metas em obsessão. Isso é um risco? É um risco, porque senão as metas acabam sendo o seu chefe, né. E aí eu que tinha 5 metas por ano, puxa vida, ficava com 5 chefes por ano. Fora os chefes que a gente tem que, vamos dizer assim, interagir no mundo corporativo, né, no mundo pessoal também. Então, eu acho que ter metas é muito importante, porque canaliza a sua energia. Acho que quem não tem metas
corre o risco de chegar no final do ano, ouvir aqueles programas retrospectiva do ano e tal, olhar para trás e falar assim: "Puxa vida, passou o ano, o que que eu fiz? Por mim, pelo mundo e pelas pessoas que eu amo". E essa sensação do vazio, para mim, é muito ruim. Então, eu acho que ter metas é muito importante. Agora, ser escravo delas pode virar uma obsessão muito grande que faça com que você, inclusive, não consiga atingi-las. Você falou que tem 5 metas, mas isso, é comum? Você sempre traça para cada ano 5 metas? Eu sempre traço 5 metas para cada ano, sendo 3 pessoais e 2 profissionais. E por que 5? Porque mais do que 5 é impossível eu guardar, é impossível você prestar atenção nelas. Então, e eu traço as mais variadas metas. Por exemplo, uma das metas que eu tracei para mim, para esse ano, é ser uma pessoa mais bem-humorada. Então, como é que eu metrifico isso? Eu me dei a possibilidade de, ter mau humor em 10% do ano, ou seja, 36 ou 37 dias. Toda vez que eu tenho um mau humor, que eu reajo mal a uma situação, que eu falo uma palavra inadequada, que eu, sei lá, piso na bola, ou que eu, vamos dizer assim, acordo com a pá virada, eu vou lá, né, no meu smartphone e naquele dia eu faço um xizinho. Aí, no final do ano, eu vou ver se eu realmente passei, 10% do ano mal-humorado, atingindo a minha meta. Mas por quê? Porque se eu só passei 10% do ano mal-humorado, isso significa que 90% do ano eu consegui, estar bem-humorado. Isso é uma dádiva. Então eu fico metrificando isso e é pra saber se eu consegui atingir essa meta ou não. No subtítulo do livro que você lança, está assim: Aprendizados, histórias e resultados na busca da harmonia entre vida profissional, pessoal e espiritual. É possível ter harmonia entre vida profissional, pessoal e espiritual? Olha, o próprio título do livro é uma pergunta: será que é possível? Né? Eu acho que mais importante de dizer se é possível ou não é possível é tentar fazer possível. Ou seja, o que eu aprendi nessa minha trajetória é apreciar mais a viagem do que o destino. Porque se você ficar tão conectado ao destino, você não aprecia a viagem. E o barato da história é você lutar para que isso seja possível e aprendendo o que dá certo e aprendendo aquilo que não dá certo. E apreciando esse aprendizado em prol dessa harmonia. Então, eu acho que prestar atenção no processo e apreciar ele é mais importante do que responder essa pergunta. Sérgio Chaia, eu quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazendo aí parte desta sua experiência. Boa parte também está lá no livro Será que é Possível?, lançado pela Integrare, assinado por você. O primeiro livro que você lançou, não Meu foi? primeiro livro, meu primeiro livro. Tá certo. Vem outro aí? Olha, eu acho que sim, eu acho que com as coisas que eu ando aprendendo na vida ultimamente, eu acho que eu vou fazer Mas mais algum. está um novo livro entre as suas 5 metas deste ano de Não, desse, 2013? desse ano não. Desse ano Quem não. sabe no ano da Copa 2014 eu também marque um outro gol lançando um outro livro. Tá certo. Conte a sua experiência como ponteiro esquerdo do Guarani. Olha, Milton, eu diria assim que eu era um bom jogador, mas francamente eu acho que o Brasil não perdeu nada de ver o Sérgio Chaia na ponta esquerda de algum time por aí, viu? Tá certo. Sérgio, muito obrigado pela sua gentileza. Um bom dia para você. Bom dia para você também, Milton. Bom dia a vocês, ouvintes, internautas. E espero que de alguma forma eu possa ter sido útil, contando um pouco da minha trajetória em prol da trajetória de vocês. Muito obrigado, Sérgio, e muito obrigado também a você que participou desta conversa aqui do Mundo Corporativo. E eu quero deixar mais uma vez um convite para que você vá até a página do LinkedIn, se você estiver lá no LinkedIn, e nos acompanhe no grupo Mundo Corporativo da CBN. Há várias discussões lá, você pode participar, trazer o seu conhecimento, compartilhar a sua experiência com outras pessoas. Se nós fortalecermos esse grupo, nós estaremos fazendo com que o conhecimento circule. A ideia do Mundo Corporativo é exatamente essa. Até uma nova oportunidade.